Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Vamos falar durante esta aula sobre a escala termodinâmica de temperatura. E a escala termodinâmica de temperatura é exatamente a escala absoluta, a nossa conhecida escala Kelvin, escala absoluta de temperatura, também muito apropriada quando nós analisamos, fazemos a medida, aferimos temperatura de uma determinada estrutura por meio de um termômetro de gás sob volume constante. Então agora vamos falar sobre esse subtópico denominado escala termodinâmica de temperatura. Então nós sabemos que o rendimento de uma máquina térmica, é aqui entendido como 1 menos, expresso como 1 menos Q1 dividido por Q2, no caso de uma máquina térmica que satisfaz, que obedece a um ciclo termodinâmico reversível do tipo ciclo termodinâmico de Carnot. Então, o motor térmico Q1 está associado, aqui muito rapidamente, então nós temos aqui realização de trabalho, esse é o motor térmico, recordando que máquina térmica pode ser um motor térmico ou um refrigerador térmico. Aqui nós temos fonte quente, fonte fria, T1 é maior do que T2, quantidade de calor Q1 fornecido pela fonte quente, quantidade de calor Q2 cedido do motor térmico para a fonte fria, e aqui W, então W é igual a Q1 menos Q2. Aqui é a fonte quente, reservatório térmico quente, e o reservatório térmico frio denominado fonte fria. Essa é a configuração de um motor térmico. Então o rendimento é 1 menos Q1 dividido por Q2. Nós já sabemos que o rendimento é W, trabalho, dividido por Q1. A questão é que trabalho é Q1 menos Q2 dividido por Q1. Então nós temos Q1 dividido por Q1 menos Q2 dividido por Q1. De modo que esse rendimento pode sim ser expresso como Q1 dividido por Q2. E melhor escrevendo, aqui, Q2 dividido por Q1. Q2 dividido por Q1. Muito bem, então, isso significa que nós podemos definir, não é, para uma máquina térmica, e vamos especificar uma máquina térmica de Carnot, nós podemos definir, aqui nós temos uma fonte quente com temperatura T1, uma fonte quente com temperatura T2, T1 maior do que T2, obviamente. Então nós podemos definir uma função universal, por assim dizer, válida para qualquer máquina térmica, especialmente máquina térmica de Carnot, de T1 e T2, né, uma função universal em termos de T1 e T2, ou seja, uma função universal que dependa da temperatura do reservatório térmico quente e da temperatura do reservatório térmico frio. E essa função universal em termos de T1 e T2, em função esta, né? Consideremos
consideremos uma função universal em termos de T1 e T2, vírgula, a qual é independente das propriedades do sistema termodinâmico e dos detalhes de construção e funcionamento da máquina térmica de Carnot. De uma máquina térmica de Carnot. Então, nós sabemos que uma máquina térmica de Carnot pode necessariamente, um motor térmico, um refrigerador térmico possui o fluido termodinâmico principal, possui características, propriedades físicas, propriedades químicas e específicas, não é? E a máquina térmica em si, seja ela refrigerador térmico ou motor térmico, possui agentes, né, por assim dizer, procedimentos e características especiais associadas ao funcionamento, ao devido funcionamento do refrigerador, seja refrigerador térmico ou motor térmico. Tal como nós mostramos em aulas anteriores, um esquema ilustrativo mostrando o procedimento de vaporização do fluido termodinâmico ou mesmo o procedimento de liquefação, de condensação do fluido termodinâmico. Então, nós estamos considerando que exista uma função universal escrita com dependência funcional em termos de T1 e T2, da temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria, e que essa função não esteja associada e não dependa das características do fluido termodinâmico, bem como não dependa também dos detalhes de construção e procedimentos de funcionamento de uma determinada máquina térmica, seja ela de Carnot ou mesmo outra máquina térmica que não seja exatamente uma máquina térmica de Carnot, e também melhor aqui colocando, então essa função universal não dependerá das propriedades do fluido termodinâmico e não dependerá dos detalhes de construção e dos procedimentos, né, dos trâmites e procedimentos de funcionamento da máquina térmica, seja ela uma máquina térmica do tipo motor térmico ou seja ela uma máquina térmica do tipo refrigerador térmico. Muito bem, então nós vamos considerar aqui rapidamente, escrever um gráfico, desenhar um gráfico pressão em relação ao volume, um gráfico em duas dimensões, pressão em relação ao volume, e vamos considerar aqui ilustrativamente três isotermas. Então vamos considerar três isotermas, três curvas do tipo isotermas, sobre as quais os pontos que compõem essa curva, por exemplo, são pontos que todos os pontos estão associados a configurações de estado termodinâmico pares de pressão e volume, todos submetidos à mesma temperatura T1. Então essa é a isoterma de temperatura T1, esta é a isoterma de temperatura T2, essa é a isoterma de temperatura T3, considerando aqui que T1 é maior do que T2, maior do que T3. Então nós vamos considerar nós vamos considerar agora aqui duas curvas adiabáticas.
esta curva adiabática e esta curva adiabática. Então aqui nós temos isoterma e adiabática. A adiabática e aqui nós temos isoterma. Então aqui nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Nós temos também o ponto E e o ponto F. Então vamos melhor colocar. Nós temos aqui a curva, a evolução termodinâmica neste sentido, aqui neste sentido de C para D, de D para A, aqui de C para E, de E para F e de F para D. Então nós temos efetivamente aqui 3 isotermas, 2 adiabáticas e 3 ciclos fechados, mais precisamente. O ciclo fechado A, B, C, D, o ciclo fechado C, D, F, D, C, E, F, D, e o ciclo maior fechado que é A, B, E, F. A, B, E, F, A. Então temos 3 ciclos fechados.